Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Livros Históricos, parte um. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Eu gostaria de perguntar para você, para a gente iniciar essa aula, sobre qual é o juiz que mais chama a sua atenção em relação à sua obediência à palavra do Senhor. Qual é aquele que mais chama também a tua atenção em relação à desobediência palavra de seu Deus? Então é sobre esse livro que nós vamos falar essa noite. Para iniciar, gostaria de falar um pouco sobre a desobediência do povo de Deus ao entrar ali na terra prometida. O livro de Juízes vai mostrar que o povo desobedeceu ao Senhor em relação a como se comportar naquela terra. Juízes capítulo 1, versículo 28 diz: Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. A ordem de Deus é que o povo tomasse toda a terra, o povo expulsasse e matasse aqueles povos que viviam ali. O povo desobedece. O livro de Juízes, ele existe por causa da desobediência do povo. Se o povo tivesse obedecido ao mandamento de Deus, talvez não estaríamos aqui estudando o livro de Juízes, talvez estaríamos aqui estudando um outro livro. E o anjo ali, ele chega a aparecer ao povo de Deus, e diz assim: Eu disse, vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. O mandamento de Deus aqui é: não farão acordo com o povo dessa terra, farão negócios, não farão tratados de paz. Vocês vão ter que demolir os altares desse povo. Aí o anjo pergunta: por que vocês não me obedeceram? Ele já mostra que o povo fez acordo com esses povos e não demoliu os altares dos seus deuses. Ele continua: portanto, agora digo a vocês, não os expulsarei da presença de vocês. Então, na verdade, o povo obtinha vitória sobre esses povos. Na verdade, essa vitória era dada pelo Senhor. Era Deus que usava o povo para expulsar esses povos. Um mérito existia a Israel. Então, eles serão os seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, o livro de Juízes ele trata justamente disso, do sofrimento do povo em relação à perseguição provocada por vários povos pela nação de Deus, em relação à idolatria abraçada pelo povo de Deus. É disso que o livro de Juízes vai tratar. Então, a palavra de Deus vai falar ali em Juízes que depois que aquela geração que entrou na terra prometida, ela foi reunida aos seus antepassados, ou seja, ela morreu, surgiu uma nova geração. Só que essa nova geração, ela não conhecia o Senhor, o que ele havia feito por Israel. Então, nós percebemos aqui a importância do conhecimento de Deus repassado pelos pais a cada geração. Aqui, Israel negligenciou a transferência desse conhecimento de geração em geração. Esse conhecimento ele foi perdendo força ao passar dos anos. Então, chega uma determinada época, uma determinada geração, que aquela geração não conhecia tão bem o Deus de seus pais. Por não conhecer o Deus de seus pais, eles acabam o abandonando, não seguindo os preceitos da sua palavra. Então, o ensinamento que a gente tem aqui é que a falta do conhecimento de Deus faz o povo abraçar
falsos ensinamentos. A falta do conhecimento de Deus faz o povo abraçar a idolatria, a adoração de outros deuses, faz o povo desfocar a adoração verdadeira e assim passar a promover uma adoração falsa, abraçar um ensinamento falso. E o que Deus vem ensinando no livro de Juízes é que o nosso culto deve ser exclusivo ao Deus bíblico, ao único Deus, ao Deus vivo, e não compartilha a adoração com nenhum outro Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor aprova, prestaram culto aos Baalins, ao Deus Baal. Eles abandonaram o Senhor, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Segundo o livro de Juízes, o que é que provoca a ira de Deus? A ira de Deus, ela se acende quando as pessoas trocam o culto verdadeiro com o culto falso. As pessoas abandonam o relacionamento delas com o seu Deus. As pessoas adoram outros deuses. Então, o culto verdadeiro é o culto prestado ao Deus bíblico. Todos os outros cultos são falsos cultos. Então, Juízes 2, do 10 ao 13, vai dizer que eles prestaram culto a Baal e a deusa Astarote, esses deuses falsos. E tudo isso acendeu a ira de Deus. A consequência dessa desobediência, como já foi falado, é que a ira de Deus se acende. Deus entrega esse povo às mãos dos povos vizinhos, dos seus inimigos. Esses inimigos invadem a terra, saqueiam o povo e também deixam o povo subjugado às suas leis. Começa então a ter que pagar tributo a esses povos, o povo começa a ser humilhado. Então, a mão de Deus era contra eles as batalhas. Se eles iam a uma guerra, eles acabavam perdendo essa guerra. Deus tirou a mão da providência em relação ao seu povo. E aí, a sua graça, a sua misericórdia, Deus então levanta homens, levanta uma mulher chamada Débora, então orienta esse povo para que ele fosse liberto dos seus inimigos. Juízes 2,16 vai dizer: o Senhor levantou juízes, os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Os juízes nascem aí. São homens levantados por Deus para governar o povo, um governo civil, um governo militar, que servia para libertar o seu povo dos povos inimigos. Então, o povo responde à providência de Deus, só que muitas vezes o povo não respondia de uma forma positiva. E a Bíblia vai falar que eles não quiseram ouvir as orientações do juiz, muitas tribos não ouviam, e se desviaram do caminho da obediência e dos mandamentos do Senhor. Olha aqui, o que é que acontece quando uma pessoa se desvia do caminho da obediência da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que Deus faz, Deus envia uma nação inimiga. Aí, quando essa nação inimiga ela chegava a oprimir o povo gemia, o povo clamava. Quando o povo clamava, Deus então enviava um juiz. Então o povo era liberto. Só que quando o juiz morria, o povo se esquecia de Deus, das orientações daquele juiz. Então começava a adorar outros deuses, então abraçava as suas práticas pecaminosas. Olha só
como funcionava esse ciclo aqui no livro de Juízes. Isso acontece o tempo todo. Nós não vamos ver aqui todos os juízes, vamos ver os principais, mas sempre é o mesmo ciclo que acontece em cada juiz. Primeira coisa, o povo se esquece de Deus e faz o que é mal. Eles abraçam as suas práticas pecaminosas. Aí então, Deus envia uma nação opressora a castigar aquele povo, a oprimir aquele povo. E depois o povo clama a Deus, o povo geme, o povo se arrepende. Aí Deus envia um libertador. Quando Deus envia o libertador, o inimigo é derrotado, o povo é liberto, o povo passa a experimentar um tempo de paz. Esse tempo ele varia. Aí varia aí de 7 anos, de 40 anos, de 80 anos. Aí o povo tem descanso. O povo tem descanso, o juiz morre, então o povo começa a esquecer-se de Deus. Esse é o ciclo vicioso do livro de Juízes. Então, os israelitas viviam entre os cananeus, entre os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Olha só, eles viviam entre esses povos, porque eles desobedeceram o mandamento de Deus de expulsar esses povos, de matar esses povos. O mais assustador é que eles tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses dele. Então, isso é muito assustador, porque a aliança que Deus fez com o povo ali no Monte Sinai, eles acampam no monte logo após a passagem do Mar Vermelho, está sendo desobedecida. Para que Israel desfrute de um relacionamento com seu Deus, essa aliança precisa ser obedecida. Israel falha. O primeiro juiz aqui que nós vamos ter é um homem chamado de Otoniel. O livro de Juízes vai falar que ele é irmão de Caleb. E qual foi o pecado de Israel? Eles adoraram ao deus Baal, a deusa Astarote, também é chamada de deusa Aserá. Então, o povo opressor foi os mesopotâmios, e na figura do rei da Mesopotâmia, chamada de Cuxã-Zataim. O período de opressão foram 8 anos de opressão. Quando o povo de Deus sendo atacado, saqueado, sendo obrigado a pagar tributos, impostos, sendo obrigado a observar o culto dos idólatras. E aí, versículo 10 do capítulo 3 vai falar: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, veio sobre ele. Sobre quem? Sobre Otoniel. De modo que ele liderou Israel, ele foi à guerra. Então, o, o juiz levantado por Deus, ele tinha motivação, ele tinha ânimo, força e estratégia vindos do Espírito Santo de Deus. Perceba que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele sempre existiu e sempre atuou no Antigo Testamento. A diferença entre a atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento é que no Antigo Testamento ele vinha e capacitava pessoas escolhidas em um determinado momento, em uma determinada época. Quando ele capacitava e cumpria o seu propósito, ele se retirava dessa pessoa. No Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2, ali na festa de Pentecostes, em Jerusalém, o Espírito Santo ele sela as pessoas. E depois que ele sela as pessoas, ele não sai mais. Essa é a diferença. E então ele foi para a guerra e, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, ele prevaleceu contra esse rei da Mesopotâmia. Então o povo foi liberto e houve um período de paz de 40 anos. 40 anos o povo obedecendo a Deus, o povo ouvindo a Deus, o povo em um íntimo relacionamento com Deus. Como seria bom se a gente desfrutasse 40 anos
onde a nação brasileira se rendesse ao Senhor e então seguisse os seus preceitos, como seria bom para o Brasil. Mas haverá um dia que isso acontecerá, onde todas as pessoas salvas por Jesus Cristo desfrutarão a eternidade de paz e de um relacionamento íntimo com Deus. Então, Eude é o segundo juiz. Nós vamos pegar aqui os principais. Então, o povo opressor foi Eglon, o rei de Moabe. Perceba que Moabe foi o país, a região onde Ruth morou e saiu de lá com Noemi, de volta a Israel. Então, a Bíblia fala que ele era um homem muito gordo e oprimiu Israel por 18 anos. E a estratégia do povo para se libertar desse rei foi que no momento em que eles fossem levar o tributo, o imposto a esse rei, um homem chamado Eude deveria levar esse tributo, então matá-lo na hora da entrega. Eude, a Bíblia fala que ele era um homem canhoto, ele tinha uma espada de 2 gumes, cortava dos dois lados, de 45 centímetros a sua medição. Eude chega ali para entregar o tributo e ele diz: Olha, rei, eu tenho uma notícia especial para você, uma mensagem secreta para ti. E ali o rei, ele estava cercado pelos seus auxiliares e de repente ele diz: Ó, sai todo mundo da minha presença, porque como é uma mensagem secreta, ninguém pode ouvir. Então, ele inspirou essa mensagem de Eude e a mensagem nada mais era do que uma espada de 45 centímetros enfiada, cavada na sua barriga. A Bíblia vai falar ali que até cabo da espada entrou na barriga e foi engolido pela gordura da barriga do rei. Então ele acaba fugindo ali do palácio do rei, chega em Israel e diz: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe em suas mãos. Então eles tomaram aqui a passagem do Jordão, e o Rio Jordão ele ainda vem por aqui, certo? E não deixaram ninguém atravessar o rio, aproveitaram aqui esse fechamento para matar cerca de 10.000 moabitas. O povo, então, foi liberto e usufruiu de uma paz de 80 anos. Temos aqui um terceiro juiz chamado de Sangar. A Bíblia fala pouca coisa dele, é só o versículo 31 do capítulo 3, fala que o povo que oprimia o povo de Israel era o filisteu. E Sangar, possivelmente, ele foi um boiadeiro, porque a Bíblia fala que ele tinha um aguilhão, certo? Que também é chamado de aguilhada, certo? Que era uma vara comprida com uma ponta de ferro que servia para espetar o boi, para picar o boi, um boi que possivelmente, por exemplo, ele deitou e não queria se levantar. Então o boiadeiro vinha para ele se levantar e então picava esse boi com a sua aguilhada. Com essa aguilhada, ele matou 600 filisteus. Então, um só homem, com uma aguilhada, matou 600 filisteus. Perceba que esses juízes eram usados pelo Espírito Santo. Como é que um homem com uma aguilhada consegue matar 600 homens? Só o Espírito Santo ajudando. E é interessante que o encontro de Jesus Cristo com Paulo, o primeiro encontro onde ele cai do cavalo, Jesus Cristo chega a falar para Paulo: Paulo, ah, por que você existe ao aguilhão? Dura coisa é existir ao aguilhão. Então ele comparou Paulo com um boi teimoso. Jesus sendo um boiadeiro, mostrando o caminho para Paulo através da pregação do evangelho, Paulo teimoso, seguindo a igreja. Jesus diz, Paulo, dura coisa você existir ao aguilhão, já estou ferrando você, você continua teimoso.
Dura coisa é você resistir esse aguilhão. Então a gente tem o próximo juiz, que na verdade é uma mulher. E essa mulher foi usada por Deus e ela é chamada de Débora. O povo opressor eram os cananeus, através do rei Jabim. Então, o rei Jabim ele tinha 900 carros de ferro. Então perceba já aqui o manuseio do ferro está no tempo dos juízes. O ferro é um elemento muito importante para uma nação se tornar nação militar. O período de opressão foi de 20 anos. Ok? Débora era considerada uma profetisa, ela trazia uma mensagem de Deus para o povo, para orientar o povo, e ela era chamada, e o seu marido era chamado de Lapidote. Então, como que ela trabalhava? Ela trabalhava debaixo de tamareiras, ali entre Ramá e Betel, ali nos montes da tribo de Efraim. Possivelmente ela era da tribo de Efraim. Então ela decidia as questões dos israelitas ali debaixo de tamareiras, ok? Uma pergunta que a gente pode fazer, que muitos irmãos nos fazem, eles pegam o exemplo de Débora para fazer essa pergunta. O pastorado feminino é bíblico? Ou mulheres podem ensinar na igreja? Porque vemos aqui uma mulher sendo levantada por Deus. A gente precisa fazer uma interpretação de por que Débora foi levantada por Deus. Nós percebemos que o contexto de juízo é um contexto de crise, um contexto onde o povo fazia o que bem queria e o povo se esqueceu de Deus, o povo não tinha um relacionamento saudável com Deus, e o fato de Deus levantar Débora possivelmente foi porque não havia um líder masculino capaz de motivar o povo, porque o povo esqueceu-se de Deus, ou fazia o que bem queria, o povo era um povo idólatra. Quando existe escassez de homem, Deus levanta uma mulher. Possivelmente Deus levantou essa mulher por causa da escassez de homens, de líderes masculinos. Uma coisa que a gente precisa entender para responder essa pergunta, se o pastorado feminino é bíblico ou se as mulheres podem ensinar na igreja, é que as mulheres são importantes para Deus. E Deus sempre usou as mulheres. Então, as mulheres sempre foram usadas por Deus. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 20, 28, que é o profeta que profetiza a vinda do Espírito Santo, ele diz assim: olha só, quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês, os seus filhos e as suas filhas irão profetizar. E profetizar aqui significa proclamar a palavra de Deus, ok? Significa proclamar o evangelho. Então, não só os filhos masculinos, mas sim também as mulheres, as filhas, ok? Profetizarão, proclamarão a palavra de Deus. Então, a grande comissão de apresentar o evangelho às pessoas, ela também foi dada às mulheres. Então, Lucas 8:3 fala que Deus levantou mulheres da Galiléia para ajudar financeiramente o ministério de Jesus Cristo. Deus levantou mulheres. Então, essas mulheres, por exemplo, estavam no momento da crucificação de Jesus Cristo, juntamente com o apóstolo João, enquanto que os outros discípulos correram com medo. E as mulheres foram as primeiras pregadoras da ressurreição de Jesus Cristo. O anjo apareceu para elas e elas então começaram a anunciar aos discípulos que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então as mulheres elas são importantes no reino de Deus. Então a gente precisa primeiramente entender isso. As mulheres são usadas por Deus, mas a pergunta aqui ela é mais específica. O pastorado feminino é bíblico? Mulheres podem ensinar na igreja? Então, a minha visão sobre esse assunto
e a visão que a gente abraça em nossa comunidade de fé é que as mulheres podem sim ensinar na igreja, mas elas podem ensinar somente para mulheres. Nós entendemos que esse papel de ensinar toda a comunidade cristã, um todo, ele foi dado ao homem, e não à mulher. E existem algumas passagens que a gente entende que elas nos esclarecem essas respostas. Então, a liderança da igreja ela é designada para o homem cristão qualificado. Não é para qualquer homem a liderança da igreja, é para alguém que tem um chamado, que é qualificado, ele se prepara para aquela liderança. Quando Jesus Cristo, por exemplo, escolheu pessoas para proclamar o evangelho, para ensinar a sua igreja, ele escolheu 12 homens, não 12 mulheres. Quando um desses homens morreu, que foi o caso de Judas, que abriu ali uma vaga para o apostolado, Matias e José Barrabás foram escolhidos para participar dessa seleção. E não foi escolhida uma mulher substituir para concorrer à vaga de Judas. Foi escolhido Matias e José Barsabás, um homem. Então já a igreja já entendia que o homem é que seria responsável por essa capacidade de governo da igreja do Senhor Jesus Cristo, de liderar, pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo, de ensinar. Atos 6, 4 diz assim: Nós, quem são nós, os apóstolos, nos dedicaremos à oração, ao ministério da palavra. Nós é que vamos ensinar a palavra de Deus. Lá ali no capítulo 4 ali de Atos, fala que a igreja perseverava no ensino de quem? Os apóstolos. Paulo vai orientar o seguinte em Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Ó, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade. Que tenha autoridade. Que autoridade é essa? Nem que tenha liderança sobre o homem. É o homem que foi escolhido por Deus para liderar. O homem lidera em casa, essa liderança ela se expande para a igreja, o homem que deve liderar na igreja, toda a comunidade. É claro que mulheres podem ser levantadas como líderes, mas líderes de mulheres. E mulher ensina para a mulher, lidera a mulher. Em relação à comunidade como um todo, é o homem que foi escolhido por Deus para pastorear, para liderar e para ensinar, certo? Então, aqui, Débora trabalhava aqui, embaixo de tamareiras. Olha só como essas tamareiras são bonitas. Ali próximo ao deserto de Israel. E olha só as tâmaras aqui. Então, qual foi a estratégia de Débora? A estratégia foi mandar chamar Baraque. Ela diz, ó, Baraque, vamos aí reunir 10 mil homens de Naftali, Zebulon, as tribos ali de Israel, para ir ao Monte Tabor. Onde que fica o Monte Tabor? Aqui próximo ao Mar da Galileia. Olha só o Mar da Galileia aqui. Esse ponto amarelo aqui representa o Monte Tabor. Então, ali você vai se reunir. Qual é o objetivo de reunir o seu exército ali? Esses 10 mil homens. Você vai chamar a atenção do comandante do exército dos cananeus. Você vai chamar a atenção de Cícera. E realmente ele chamou a atenção, porque Cícera, quando viu o exército reunido, ele reuniu seus 900 carros de ferro com todos os seus soldados e acampou ali às margens do rio Quizon. Olha só o rio Quizon aqui. Perceba que em Israel tinha um rio perene, que é o rio Jordão, e tinha vários outros rios, ok? Não eram rios perenes, eles secavam em uma determinada parte do ano ali em Israel. Eles acampam aqui em Quizon, a batalha contra o exército de Baraque. E Baraque, ele tem um pouco de medo, ele chega para Débora, perceba aqui
os homens se omitindo. Baraque, ele só diz, ó, eu só vou para essa guerra se você for. Então, mais uma justificativa de por que Débora era uma juíza. Os homens se omitiam. Ó. Ele chegou para Débora, ó, Débora, eu só vou se você for. Aí Débora disse, ah, eu posso ir com você, mas você vai saber que a honra vai ser dada para outra pessoa, não vai ser dada para você. Ela ficou com a honra. Então ela diz: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente, foi Deus quem entregou. Perceba a importância de uma liderança. A liderança motiva, a liderança ela coraja. Baraque foi e derrotou todo o exército de Cícera ao fio da espada. Só que Cícera acabou fugindo. Ele vai para uma tenda de Éber, que era casado com uma mulher chamada de Jael. E ali ele chega e diz que está com sede. Ela dá leite para ele beber e matar a sede, não deu água. Então ele chega e entra na tenda dela e ele diz o seguinte: olha, as pessoas vão chegar aí perguntando por mim, você fica aqui na entrada. Se alguém perguntar, você diz que não tem ninguém aqui, ok? Responda que não. Não há ninguém aqui. Então ele estava muito exausto, ele participou de uma guerra e ele acaba dormindo dentro da tenda de Jael. Então essa mulher, corajosamente, ela pega uma estaca, aproveita que ele está dormindo e crava essa estaca em sua cabeça. E a Bíblia fala que a pancada foi tão forte, que penetrou até o chão a estaca, certo? Ela então vai à procura de Baraque e diz: venha, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. Então ele percebe que realmente ele havia morrido, o povo é liberto e experimenta um período de paz de 40 anos. Após isso, a Débora vai promover um cântico, e no cântico ela exalta a atitude de Jael, dizendo que Jael seja a mais bendita entre as mulheres. É isso que Débora fala em seu cântico. Essa mulher corajosa que matou aí o comandante do exército de Gabi. Então aqui o próximo é um personagem muito engraçado, é um personagem cheio de incredulidade. E a todo tempo ele pede uma prova para Deus. O nome desse personagem é Gideão. O povo opressor eram os midianitas. Okay? O período de opressão foi de 7 anos. E ali os israelitas eram tão oprimidos que, para poderem sobreviver, eles faziam um esconderijo nas montanhas e nas cavernas. Quando os midianitas chegavam, eles arrasavam a terra dos israelitas. Eles chegavam ali, destruíam as plantações, matavam ovelhas, matavam gados, matavam jumentos. E, consequentemente, Israel experimentou a pobreza, certo? E aí Deus, para lembrar o povo da sua idolatria, ele envia um profeta no meio do povo e diz o seguinte: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, mas vocês não me deram ouvidos. Deus ainda confronta o povo, justifica porque aquele povo estava sofrendo essa opressão. Ah, então, um certo dia, Gideão estava malhando seu trigo, de repente um anjo aparece com ele. O anjo então fala a seguinte frase: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão, meio incrédulo, diz: ah, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam? Que Deus poderoso é esse? O anjo diz: Gideão, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Sou eu que estou enviando você? E aí Gideão, mais uma vez incrédulo: como posso libertar Israel? Meu plano
o menos importante de Manassés. A minha família é a menos importante da tribo de Manassés. Perceba que ele é descendente de José, porque ele é da tribo de Manassés. Eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor de Manassés. Eu ainda sou o menor. Como Deus vai me usar? Aquele tipo de líder que o pastor chega, mas eu quero contar com vocês. Eu não tenho capacidade para assumir esse cargo. Não conta com outra pessoa, pastor. É esse tipo de líder. Deus quer usar, mas ele sempre ah, tem uma desculpa de medo, dúvida. Então, o anjo, eu estarei com você. Você derrotará os midianitas como se eles fossem um só homem. Então, todos os midianitas iriam parecer apenas um homem diante de Gideão. Olha só o poder de Deus. O Gideão, Pedro pede um sinal. Isso, ó, realmente é Deus quem está falando comigo, então espere aqui um pouco que eu vou lá na minha casa, ok? Não vá embora, eu vou trazer uma oferta e vou colocar diante de ti. Aí o anjo falou, tudo bem. Então ele vai para casa, ele mata um cabrito, ele vai cozinhar o cabrito, ele ainda vai preparar pães sem fermento. Deixou o anjo esperando lá para ele fazer tudo isso. O anjo esperou ele. E aí, quando ele chega, o anjo diz: ó, apanhe essa carne e os pães e coloque sobre uma rocha. Ele colocou. Agora você vai pegar o caldo da carne, vai jogar em cima da carne e em cima do pão. No momento que ele jogou, o anjo pegou o seu cajado, tocou na carne, tocou no pão, desceu o fogo e consumiu a oferta. Ali, Gideão entendeu que Deus estava falando com ele. Ele construiu um altar ali e honrou a Deus com aquele altar. Depois, em uma outra ocasião, Deus vai aparecer para ele e vai dizer o seguinte: Gideão, quero que você separe um segundo novilho, quero que você mate esse novilho. E lembra daquele altar Baal que o pai tem? Quero que você despedace esse altar de Baal. O poste da deusa Será está junto a ele. Ok? Imagine aí essa missão dada a Gideão para quebrar o altar de idolatria de seu pai. Não era algo muito fácil. Então, você vai fazer um altar para mim, Gideão. Você vai pegar a madeira, poste de Acerá, você vai queimar essa madeira e que você queime esse novilho para mim em holocausto. Aí Gideão obedece a Deus, só que ele obedeceu com medo. Ele faz isso à noite com a ajuda de 10 servos. Quando o dia amanhece, era-se um alvoroço na cidade. O pessoal quer matar Gideão. O pessoal vai à casa de Joás, seu pai, e diz o seguinte: traga o seu filho agora para cá para fora. Ele deve morrer. Então, Joás, confrontado pela atitude de Gideão, começa a refletir sobre quem verdadeiramente é Baal e diz ao povo: vocês vão defender a causa de Baal? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, ele poderia defender-se. Derrubaram o seu altar. Na verdade, ele percebeu que Baal não era deus coisa nenhuma. Os midianitas, os amalequitas e outros povos uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel, justamente aqui, no vale de Jezreel. Eles acamparam aqui realmente lutar contra o exército de Gideão. Olha só aqui uma imagem atual do Vale de Jezreel, para você ter uma noção de como era esse vale antigamente, no tempo bíblico. Então, chegou a hora da batalha, o Espírito do Senhor poderou-se sobre Gideão, o Espírito Santo de Deus, e com um toque de trombetas ele convocou o povo para segui-lo.
E aí ele recebeu a ajuda das tribos de Aser, Zebulon e Naphtali para ir à guerra. E aí, mais uma vez, ele pede uma prova a Deus. Deus, eu preciso de uma prova. E realmente o Senhor vai me ajudar. Queria que eu vou colocar aqui essa lã molhada no chão, tá aqui a lã, certo? E se a lã estiver molhada pelo orvalho, ela disse, vou colocar essa lã na eira. Se a lã for molhada pelo orvalho e o chão estiver seco, o Senhor está comigo. E realmente Deus atendeu o pedido dele. A lã ficou molhada e o chão ficou seco. E aí ele disse, Deus, fique irado comigo, não. Me dá mais uma prova. Vou colocar novamente essa lã aqui. Agora eu quero que ela fique seca e o chão molhado. Deus concedeu aí o pedido de prova de Gideão. E aí, realmente, Gideão começou a crer no Senhor. E Deus chega para ele e diz, olha, Gideão, percebo que você tem gente demais ao seu favor, certo? E a fim de que Israel não diga que a sua própria força o libertou, eu queria fazer uma proposta para você. Eu quero que você mande embora todo aquele que estiver tremendo de medo. Pode mandar embora, quem tiver com medo. Então ali tinha mais ou menos 32 mil homens para ajudar Gideão. Sabe quantos foram embora? 22 mil homens. Então significa que 22 cabra-machos estavam com medo, certo? Tremendo na base. Então restaram apenas 10 mil homens para ajudar Gideão contra um exército grandioso. Aí Deus chega, Deus ele tem um senso de humor. Ele diz para Gideão, olha, tem gente demais aqui. Então você vai pedir para os homens descerem à beira da água, você vai fazer uma separação entre esses homens, certo? Vai separar os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, aqueles que se ajoelharem a beber. De 10 mil homens, ou então 300 homens que lambiam a água como o cachorro faz. E os outros 9.700 se ajoelharam para beber. Então Deus disse, ó, são só esses 300 que eu quero. São esses 300 que eu usarei para entregar os midianitas a vocês. Apenas 300. Um Deus coraja, Gideão diz, ó, levanta-te, desça ao acampamento, pois eu vou entregá-los na sua mão. Queridos, é Deus quem entrega os povos a Israel na guerra. É Deus que está à frente. Nós vemos aqui homens sendo levantados por Deus. Temos Gideão incrédulo, com medo. Temos Baraque com medo de não ajudar uma mulher, a Débora. E essas conquistas elas são realizadas simplesmente pelo poder de Deus e não pela habilidade do homem. Não há orgulho no nosso coração, as nossas conquistas no reino de Deus. Tudo isso é o Espírito Santo quem faz. Aí Deus chega para ele e diz, ó, se você estiver com medo de atacá-lo, desça ao acampamento com o seu servo Pura. Pura que tinha que estar com a letra P maiúscula. Desça com o seu servo Pura. Não é que realmente ele estava com medo, realmente ele desceu com o servo Pura. A Bíblia vai falar que os midianitas, eles eram numerosos como os gafanhotos. Então, tão numerosos como as areias da praia, que os seus camelos não se podiam contar. E aí, no acampamento ali de Gideão, Deus, ele usa um homem, esse homem tem um sonho, o sonho é que um pão de cevada, ele vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas, atingiu esse acampamento com toda força, e o acampamento tombou e se desmontou. E com esse sonho, Gideão ficou mais encorajado. Ele adora a Deus, ele disse para o seu exército, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas na mão de vocês.
Ele pega esses 300 homens, divide em 3 companhias de 100, possivelmente, e cada um tinha uma trombeta na mão, e tinha um jarro com uma tocha dentro. Ele diz, ó, quando eu e todos os que estiverem comigo tocarem a trombeta, ao redor do acampamento, vocês vão gritar, meu Senhor, o Gideão, aí nós vamos atacar. E chegaram ao acampamento, ali mais ou menos meia-noite, agiram. Todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as trombetas foram tocadas, algo sobrenatural aconteceu. Os midianitas começaram a se voltar contra si e acabaram atacando um ao outro com espadas. Okay? Alguns conseguiram fugir, eles foram perseguidos pelos homens de Naftali, Aser e Manassés. Os homens de Efraim foram convocados para cercar as águas ali do Jordão. Eles acabaram prendendo 2 líderes midianitas, chamados de Oreb e Zeeb. Depois levaram suas cabeças para Gideão, do outro lado do Jordão. Acabaram assassinando ele, retirando a cabeça e apresentando a cabeça deles para Gideão. E tinha os reis de Midian, que é Zeba e Zalmuna. Okay? Gideão, antes de capturar esses reis, diz o seguinte: olha só, ele vai em Sucote, uma cidade chamada de Sucote, em uma região. Ele diz: ó, peça a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Estou perseguindo aqui os reis de Midian, Zeb e Zalmuna, e nós estamos muito cansados. E não deu ainda para capturá-los. Eu gostaria dessa ajuda de vocês, aos líderes de Sucote. Vocês ainda estão perseguindo esses homens, eles ainda não estão no seu poder. Como é que nós vamos ajudar vocês? Eles não fizeram nada ainda. O povo queria ser liberto, mas não queria ajudar. O ensinamento que a gente tem aqui é que as tribos, elas não tinham uma empatia umas com as outras, uma, uma certa amizade. Elas não se davam muito bem. É por isso que Israel ela se torna enfraquecida com o ataque dos inimigos. As tribos elas eram divididas, elas não pensavam, não tinha um pensamento comum entre elas. Gideão sofreu isso quando ele pede ajuda em Sucote. Ele fica irritado e diz o seguinte: quando o Senhor entregá-los em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com o espinho do deserto. Ele chega em Peniel e faz o mesmo pedido por pão e obteve a mesma resposta. Ele irritado disse: ó, quando eu conquistar, eu pegar Zeb e Zalmuna, eu vou destruir a fortaleza de vocês, eu vou matar todo mundo aqui. Perceba a divisão entre as tribos, uma divisão relacional. E eles estavam ali em Carcor, com 500 mil homens, 120 mil homens já tinham morrido, certo? Zeb e Zalmuna estava ali com 500 mil seus homens, 120 mil deles já tinham morrido. Gideão atacou o seu exército, perceba, olha só, 120 mil homens já tinham morrido, sobrou 500 mil homens, então era 620 mil. E contra 300 homens. O Gideão atacou o seu exército de surpresa, só que os reis fugiram, só que ele capturou esses reis. E aí eles capturam esses reis, levam-os a Sucote, apresentam ao povo e diz, olha só aqui, capturei eles. Agora vocês vão ser castigados com os espinheiros. Realmente ele castiga os líderes de Sucote com espinheiros. Depois ele vai para Peniel, ele destrói a fortaleza de Peniel e mata todos os homens. E depois que ele faz isso, ele mata os 2 reis midianitas. E o povo em alvoroço, comemorando a libertação, diz o seguinte: Gideão, reine sobre nós, você, o seu filho, o seu neto. Olha o que é que está acontecendo aqui. O povo está começando a alimentar em seu coração
a vontade de ter um rei. O que é que Gideão diz? Senhor, o rei sobre vocês. Eu não sou rei coisa nenhuma. Deus é que reinará sobre vocês. Perceba que o povo pede um rei. Samuel, Deus vai dizer, eles não querem um rei? Pois entrega Saul para eles. Então, ele diz o seguinte, ó, não quero ser rei sobre vocês, mas eu tenho um único pedido. Quero um brinco de ouro de cada homem, porque os homens estavam usando brinco ali. Eu quero um brinco aí de ouro de cada um, e o povo concordou, cada um deu um brinco, e o total ali de brinco deu 25,5 kg de ouro. O Gideão pegou esse ouro e fez um colete sacerdotal, só que isso foi uma pedra de tropeço para ele e para sua família, porque esse colete sacerdotal serviu como um objeto de adoração por sua família, por Israel, uma espécie de idolatria, uma espécie de amuleto. Então, ali, com a vitória de Gideão, Israel desfrutou de paz durante 40 anos e teve 70 filhos com várias mulheres. Isso vai trazer um problema para Gideão, e ter várias mulheres, porque ele tem uma concubina, ele tem um filho chamado de Abimeleque, e esse Abimeleque que vai se tornar juiz sobre Israel, matando os 70 irmãos. Isso é muito triste. Isso que acontece. Um outro líder que eu queria refletir com vocês é um homem chamado Jefté. Algo muito curioso acontece na vida dele. O voto que ele faz a Deus. Deus não pediu para ele fazer esse voto. E esse voto, ele mostra muito como Jefté enxerga Deus. Na verdade, Jefté enxerga Deus como se ele fosse um deus cananeu, porque são os deuses cananeus que exigem sacrifícios humanos. Então, perceba que o povo tinha uma visão errada de Deus. Deus não pede para ele fazer isso, mas ele faz. Ele diz o seguinte: ó oh Deus, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. E eu oferecerei em holocausto, um sacrifício completamente queimado. Então Deus não pede para ele fazer isso. Ele tem uma visão errada de quem é o Deus que ele serve. Ele pensa que o Deus que ele serve é um Deus cananeu. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, quem é que sai? Filha dele, passando a um som de tamborim comemorando a vitória. Aí era a única filha que ele tinha, e não tinha outra filha e nenhum outro filho. E ali ele rasga suas vestes e a sua filha faz um pedido. Ela diz: Pai, você tem que cumprir o que você prometeu. Ela também tem uma visão errada de Deus. Só que ela pediu 2 meses para vagar pelas colinas, pelas montanhas e chorar com suas amigas por qual motivo? Porque ela não iria casar. Ela está à beira da morte e ela se entristece porque ela não vai casar. É muito interessante isso, né? A valorização do casamento aqui. Naqueles dias não havia reis em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Não havia uma liderança espiritual nem política diante do povo, ou fazia o que bem queria. E Jefté fez o que bem quis aqui. Um personagem bem interessante e curioso que a gente conhece aqui, talvez o personagem mais famoso, é o Sansão. Okay? Sansão é um personagem bem difícil. Ele era da tribo de Dan. A sua mãe era estéril, ela acaba engravidando e ela o consagra como nazireu. Nazireu, ele era uma pessoa consagrada a Deus e não podia fazer certos tipos de atitudes, como não beber vinho, não tocar em cadáver e não cortar o cabelo.
Então, a missão de Sansão é que ele foi escolhido por Deus para libertar a nação do povo opressor. E quem era o povo opressor na época de Sansão? Os filisteus. A nação já estava sendo subjugada por 40 anos, e 40 anos de opressão. A Bíblia fala que ele cresceu e Deus o abençoou. Deus o escolheu, Deus o separou, Deus o abençoou para libertar o seu povo. Então, o Espírito do Senhor começou a agir nele, o Espírito Santo de Deus começou a agir e influenciar ele. Só que Sansão é uma pessoa bem difícil, ele tinha fraquezas. E a fraqueza de Sansão também foi mulher, e foi a sua sexualidade. Ele, hebreu, judeu, o judeu tinha que casar com um judeu. Ele viu uma mulher filisteia em Tina, e ele chega e diz, ó, sigam essa mulher para ser minha esposa, chega para os seus pais. Olha só aqui a proposta. Os pais, será que não há mulher entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus para conseguir uma esposa? Aí Sansão diz o seguinte, siga a mim, ela quem eu quero, ela quem me agrada. Olha só a teimosia. Não quis ouvir os seus pais. Já começa a desobedecer aqui a palavra de Deus. Ok? Se casando, querendo se casar com uma mulher filisteia. O que também nos chama a atenção, Sansão, é a sua grande força. A sua força não estava no seu cabelo, a sua força estava no Espírito Santo de Deus. Em uma certa ocasião, prenderam ele com duas cordas novas, os filisteus, e aí foram ao encontro dele com gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele e as cordas eram como fibras de linho em seus braços. Aliás, elas foram, elas caíram da sua mão. E ele foi liberto. Deus usou muito ele para confrontar os filisteus, a força e o orgulho dos filisteus. A Bíblia fala também que ele, encontrando uma carcaça de um jumento, pegou a queixada dessa carcaça e com ela matou 1.000 filisteus. Certa vez, quando um leão foi em direção dele, o Espírito do Senhor o ajudou para ele matar esse leão. A força dele vinha do Senhor. E, ah, algo curioso também sobre Sansão é que ele casou com uma mulher filisteia e ele não priorizou a sua esposa. Na festa de casamento ele bebe vinho, ele faz apostas e faz enigmas para ganhar essa aposta. E a aposta foi 30 vestes de linho e 30 vestes de roupas. E aí os filisteus ficaram irritados porque o enigma não foi respondido. Eles começam a ameaçar a esposa de Sansão, que era uma filisteia, ameaça a família de seu pai. Ó, se você não descobrir, nós vamos matar você. E realmente eles matam ela. E aí ela chega para Sansão e diz o seguinte: ó, Sansão, eu gostaria que você contasse, eles estão ameaçando a minha família. E Sansão, sem sensibilidade, chega para ela e diz: ó, nem o meu pai nem a minha mãe expliquei o enigma. Eu deveria explicar para você. Sansão coloca seu pai e a sua mãe acima da sua esposa, como se eles fossem seus principais amigos. Então, ele não priorizam e não prioriza a sua esposa. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos com isso que a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos priorizar nossas esposas. Depois que a gente casa, a nossa esposa, ela precisa ser cuidada, precisa, ela se torna a nossa principal amiga, não agora os nossos pais. A principal atenção agora é para a nossa esposa. Eu coloquei aqui essa figura de propósito, porque muitos filhos, muitos homens têm tratado suas mães
como uma espécie de ídolo, uma espécie de idolatria. Muitos filhos têm olhado para suas mães como suas principais amigas. Se a mãe falar alguma coisa, o filho fica com receio de contradizer a sua mãe. Mas eu queria dizer para você que depois que você casa, sua principal prioridade é a sua esposa. E que filhos que idolatram suas mães são péssimos maridos. Ok? E você que é sogra, você precisa parar de enxergar o seu filho como a dona Florinda enxerga o Pico, como o tesouro da vida dela, intocável, inculpável, perfeito. O seu filho não é perfeito. O seu filho peca e o seu filho precisa de Jesus Cristo. Você precisa deixar o seu filho a viver a vida dele com a sua esposa e permitir que ele priorize a sua esposa. Não significa que ele vai deixar de honrar o pai e a mãe dele, mas significa que ele precisa aprender a honrar primeiramente a esposa. Isso é bíblico, ok? Sansão falhou aqui e consequência disso é que a esposa dele acabou sendo assassinada. Ele não protegeu ela, ele tinha muita força, mas não foi capaz de proteger a sua esposa. Ok? As consequências do pecado de Sansão, ele olha só aqui a forma progressiva da sua queda. Ele tirou o mel do cadáver de um leão, ele casou-se com a filisteia, ele bebeu em sua festa de casamento, ele dormiu com a prostituta e a prostituta acabou cortando os seus cabelos. Então a gente pensa que ele perdeu a força porque os seus cabelos foram cortados. Mas na verdade, o corte de cabelo foi o último degrau que ele atingiu de depravação, perversidade. Quebrou o último voto dele. É como se Deus tivesse chegado para ele e falado: você chegou no ápice da sua depravação. Agora você foi entregue a si mesmo. Ele perdeu suas forças. A força dele vinha do Espírito Santo. Uma pergunta que a gente pode fazer aqui, algumas pessoas podem perguntar, e elas pegam esse evento de Sansão, onde ele se arrepende, ele se tornou escravo dos filisteus, ele tem os seus olhos perfurados, e ali na festa dos filisteus ele pede força a Deus a derrubar a coluna daquele templo, e acaba também morrendo com os filisteus, ele acaba matando-se, cometendo uma espécie de suicídio. Então, as pessoas podem perguntar, uma pessoa que comete suicídio, ela pode perder a salvação? É uma boa pergunta para a gente refletir. Ok? Mas precisamos entender, para responder essa pergunta, que Jesus Cristo ele morreu por todo tipo de pecado. Cometer suicídio, tirar a própria vida, é um pecado. Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Ele morreu pelos pecados que cometemos ontem, que cometemos hoje e que vamos cometer amanhã. Aquele que é salvo, ele não perde a sua salvação, ok? Então, a resposta para essa pergunta é: a pessoa que comete suicídio, na verdade, o que pode acontecer é que ela nunca foi salva. Para ela não ser salva, ela não conhece a verdade. Ela não conhece o Deus que pode trazer libertação a ela, esperança e alegria. Então, ela comete esse suicídio por não conhecer esse Deus, porque não é salva. Okay? E o outro lado da moeda é que salvos também passam por momentos de tribulação, momentos de desânimo, momentos de fraqueza em sua fé. E eles querendo resolver esse problema de tristeza emocional e espiritual, eles acabam recorrendo ao suicídio. Não significa que eles perderam a sua salvação porque eles fraquejaram na fé e recorreram a essa prática. Ok?
Então, a pessoa pode cometer suicídio porque não é salva, porque não conhece a Deus, mas salvos podem cometer suicídio porque querem resolver um problema. Estão cegos, foram abraçados pela tristeza, fraquejaram na fé e acabaram recorrendo ao suicídio. Mas isso não significa que eles perderam a sua salvação em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo morreu por todos os tipos de pecado, inclusive pelo pecado do suicídio. Uma forma também para responder essa pergunta é que você pode ter um pensamento lógico que quando Jesus Cristo voltar, nós vamos cometer pecados, nós estaremos cometendo pecado. Alguns vão discutir com a esposa, alguns vão talvez mentir, estarão mentindo, alguns estarão se omitindo. Tudo isso é pecado, ok? Mas não significa que a gente perdeu a salvação porque Jesus Cristo voltou e a gente estava cometendo aquele pecado. Ok? E leva uma pessoa para o inferno é a falta de arrependimento, a falta de entender que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, falta de choro pelo pecado e entendendo também que enquanto estivermos com esse corpo, nós vamos cometer pecados. Mas o que faz de você um salvo, o que mostra que você é um salvo, é que você constantemente se arrepende pelo seu pecado. Ok? Espero ter te ajudado a responder essa pergunta. Qual é a relevância dos cristãos de hoje em relação ao livro de Juízes? O livro de Juízes mostra que Deus é o nosso grande juiz e o nosso grande salvador. Ele levanta juízes, mas ele é o grande juiz, ele é o grande governador, ele é o grande protetor, é ele quem salva seu povo do opressor, da nação opressora. Apesar da infidelidade do seu povo, Deus foi fiel ao seu propósito. Apesar de sempre o povo cair e abraçar a idolatria, Deus continuou fiel ao seu propósito de usar aquela nação de Israel, uma nação que iria servir como luz para as outras nações. Usou aquela nação para a chegada do Senhor Jesus Cristo. A vida de Gideão, Jefté e Sansão nos mostra que uma tarefa bem-sucedida é realizada pelo meio da graça. Gideão, incrédulo, conquistou vitória porque Deus concedeu graça a ele, misericórdia e paciência. Jefté ofereceu a sua filha. Sansão usou da sua força para o seu próprio ego. A vitória não foi por mérito, a vitória foi pela graça. Deus é o herói da história. Este livro se esforça bastante para mostrar que os heróis humanos são todos nulos, um sentido ou outro. Na verdade, eles não são heróis, eles são pecadores, erraram demais com Deus. Não obtiveram vitória por seus méritos, mas sim pela misericórdia de Deus. Baraque, por exemplo, precisa de Débora para segurar na sua mão, confiar e obedecer a palavra de Deus. Gideão precisa constantemente de confirmações e reafirmações de Deus para que ele possa confiar nele. Sansão explora os seus dons entregues por Deus para obter ganhos egoístas. Não são todos falhos, são todos nulos. Não existe heróis no livro de Juízes. Existe um supremo herói que é o nosso Deus. Okay? Deus é o grande herói de Juízes. Existem grandes homens no meio da igreja de Deus. Existe um Deus que é grande, que usa homens pequenos. Que Deus abençoe você, que esse livro, a reflexão desse livro possa te trazer ânimo e edificar o seu coração. Deus te abençoe.